Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Reino de Deus, quem entra no Reino de Deus automaticamente tem o Espírito Santo. Eu creio assim. Porque o reino de Deus é o reino do Espírito Santo. O reino invisível. Você não vê o Espírito Santo. Tampouco você vai ver o reino de Deus. Mas você vai perceber em espírito, na alma, que você está vivendo no reino de Deus. É óbvio, quando isso acontece, o corpo agradece. Mas o espírito e a alma percebem claramente que a pessoa está no reino de Deus, porque é o Espírito Santo quem guia o reino de Deus. E quando a gente fala de reino de Deus, ou melhor, quando o próprio Senhor Jesus falou sobre o reino de Deus, ele falou: é chegado até vós o reino de Deus. Veja só, minha amiga e meu caro amigo, que maravilha, que coisa gloriosa. Presta atenção, qualquer reino tem um rei, é ou não é? É um rei, um senhor. Qualquer reino, qualquer país tem um presidente, tem um rei, tem um mandatário e os demais, obviamente, obedecem. O reino de Deus é assim. Só existe um rei, um só Senhor. E como é que o rei do reino de Deus controla todo o seu reino? Ele controla todo o seu reino da mesma forma como os reis deste mundo, os governos deste mundo. Existem leis, regras, disciplinas que todos devem seguir e obedecer, porque estão vivendo no reino ou sob o governo de um governador, de um presidente, de um rei, de um imperador. No reino de Deus, é assim, só existe um rei, um Senhor e uma palavra, eu digo a palavra de Deus. A palavra de Deus é que rege o reino de Deus. Então, quando Jesus disse assim, é chegado até vós o reino de Deus, então é chegado até vocês os princípios, as leis, as doutrinas, a disciplina do que fazer e do que não fazer, do que se pode e o que não pode fazer. Então, no reino de Deus, todos os súditos obedecem à lei de Deus, os mandamentos, a sua palavra. Por quê? Obedecem porque tem o espírito do rei dentro de si. Não é o rei dentro da barriga, mas é o rei conduzindo os seus pensamentos através da sua santa palavra. Quando você lê aqui em Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 10, você vai entender o reino de Deus. O reino de Deus. Olha só o reino de Deus, como é claro. Aliás, em toda a Bíblia você encontra o reino de Deus. Cada página fala do reino de Deus. Fala do reino do bem, que é o reino de Deus, e o reino do mal, que é o reino do diabo, é o reino desse mundo. Então aqui, no profeta Isaías 55, versículo 10, Deus fala assim: porque assim como desce a chuva
e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Não é legal isso? É muito glorioso. Quer dizer, Deus fala, assim como a chuva desce, a neve, sobre a terra, e regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim é a minha palavra. A minha palavra, em outras palavras, rega a terra. Quem é a terra? São os súditos. São os que estão inseridos no reino de Deus. Eles ouvem a palavra, recebem a vida da palavra, o espírito da palavra, a força da palavra, a fé da palavra. E aí produzem os seus frutos e comem dos seus frutos. É assim que o reino de Deus se estabelece na vida dos cidadãos do reino de Deus. Agora, vamos observar uma coisa. O reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Todos participam, não. O reino de Deus, ele vem em cada pessoa. É individual. Às vezes a mulher pode estar no reino de Deus e o marido no reino do mundo. E vice-versa, o marido está no reino de Deus e a mulher no reino do mundo. Os filhos podem estar no reino de Deus e os pais no reino do mundo. E vice-versa. Porque o reino de Deus depende, para se instalar dentro da gente, depende da nossa anuência, da nossa concordância. Deus não criou robôs. Ele não impõe, obriga. Poderia fazer isso. Ele tem poder para fazê-lo. Mas ele não faz isso. Ele oferece. Ele coloca à nossa disposição. E cabe a cada um de nós receber ou não a semente, que é a palavra de Deus. Aceitar essa semente e segui-la e obedecê-la ou não. Isso é uma coisa muito pessoal. Muito, muito, muito pessoal. A gente pode falar, pregar, ensinar, orar, jejuar, vigiar. A gente pode fazer das tripas coração. Mas se a pessoa que a gente quer que entre no reino de Deus com a gente, que fique no reino de Deus com a gente, se a gente quer que ela seja salva, ela tem que decidir. Ela tem que decidir sozinha. Ela que tem que querer. Eu quero. Eu quero. Então a pessoa entra porque o Espírito Santo a recebe e vem sobre ela. O Espírito Santo faz ela nascer da água e do Espírito Santo. Ela se torna espírito ou espiritual, porque vai viver no reino espiritual, que é o reino de Deus. Eu sei que para mim é fácil falar e fazer-me entender, isso aí depende do Espírito Santo, só ele pode convencê-lo a respeito do reino de Deus. Todas as vezes que nós ensinamos ou pregamos a palavra de Deus, nós estamos semeando a semente.
Nós estamos fazendo chegar até você a chuva que cai do céu, a chuva que Deus nos deu, a sua palavra. Aí ele diz assim, deixa eu ler novamente aqui o versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, que me dá prazer, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria, olha só, olha o fruto da semente, que é a palavra de Deus. Ela traz alegria, porque com alegria saireis, e em paz serei guiados. Que maravilha, muito bacana. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha que maravilha, olha que linguagem poética, maravilhosa, que faz o nosso coração se alegrar, exultar, porque os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Eu penso que isso aqui são os anjos. Jesus falou, né, que mais alegria há nos céus quando uma pessoa se converte do que por 99 justos. Quando aquele pastor encontrou a ovelha perdida, ele vem alegre, jubilante para o seu aprisco, né? Levar a ovelha para o seu aprisco. Então, há uma alegria nos céus, os anjos batem palmas, é isso aí, porque aquela que estava perdida foi achada. Quem sabe você é uma dessas pessoas. Quem sabe você tem estado desigrejada e achando que todo mundo é injusto com você. Você foi injustiçada, você foi caluniada, você foi mal falada, falaram mal de você. Enfim, não importa, minha amiga, meu amigo. Não importa. O mundo é mundo. O reino do mundo é o reino do mundo, é o reino do mal. A gente não pode esperar que o mundo venha bater palmas para a gente, que o mundo venha se alegrar com a gente. Não. O mundo vai ficar com ódio, com raiva, porque ele gostaria de ter o que nós temos, mas é impossível. O mundo é do mal, o mundo jaz no maligno. Então você tem que entender que as injustiças, as calúnias, enfim, o que que fez você sofrer, ser ferido, que fez você sair do reino de Deus e querer servir a Deus agora sozinha na sua casa. Não se esqueça que isso é um grande perigo. Sabe por quê? Porque o diabo esperou Eva ficar sozinha, se separar de Adão por alguns momentos, para então atacá-la. E quando ele atacou, ele foi na medida certa. Ela caiu. E depois, possuída pelo mesmo espírito, ela convenceu Adão a cair também. Então, por favor, minha amiga e meu amigo, não se deixe iludir, não se deixe enganar. Porque quando você deixa a sua igreja, a igreja é o reino de Deus, é uma extensão do reino de Deus. Então, quando você deixa a igreja, a comunhão com os santos,
com as pessoas que querem o bem. Mas, bispo, lá eu encontrei uma pessoa que me quis. Mas eu sei, lá você encontrou pessoas más. Mas também tinha gente boa, né? Você olhou para as pessoas más, não olhou para as boas. Você ficou olhando o copo meio vazio, ao invés de olhar o copo meio cheio. Você olhou pelo lado mal e viu que era mal e pensou que tudo era mal. Mas não é assim. Você sabe que não é assim. Então, há normalmente pessoas más do mundo que estão inseridas dentro da igreja, não do reino de Deus. O reino de Deus não, mas ali nas denominações, e aí você obviamente vai sofrer, porque essas pessoas são más, injustas, fingidas, hipócritas, e essas pessoas com certeza vão querer prejudicá-las também, por quê? Porque elas estão mal. Porque elas estão mal, elas ficam com inveja de quem está bem. Então, não se iluda, amiga e amigo. Isso a gente vê dentro da própria casa, na própria família. Você deve ter parentes que invejam você. É na família, mas e aí? São pessoas que são do mal, pertencem ao reino do mal. Mas você não é assim. Não olhe para elas. Olhe para os bons exemplos. E não dirija a sua vida, não deixe-se guiar pelo pensamento das pessoas deste mundo. Mas quem está no reino de Deus se deixa conduzir, guiar pela palavra do Rei, do Espírito Santo. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, não seja infantil, imaturo, querer deixar o reino de Deus por causa de uma outra pessoa que fez injustiça com você. Não faça isso. Mantenha-se firme na fé. O apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, ele diz assim, e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus? Que quer dizer o seguinte: você foi injustiçado, obviamente, dentro de uma denominação, dentro da sua igreja. Mas quem sabe Deus permitiu aquela injustiça para que Deus viesse justificar, para que Deus viesse trazer você à baila e promovê-la com a justiça dele. Eu conheço muitos pastores que foram conhecidos, são homens de Deus, cheios do Espírito Santo, foram cruelmente injustiçados, mas por causa das injustiças que sofreram, apareceu. Eles, no meio de tantos, de milhares, eles apareceram. Por quê? Porque ficou-se sabendo que eles foram injustiçados. Quando uma pessoa é injustiçada, quase que todos sabem. E aí, ela foi trazida para a presença de Deus e foi abençoada e foi conduzida à justiça. O Espírito Santo permite isso. O Espírito Santo permite isso. Às vezes a pessoa não é injustiçada, mas fica apagadinha. Mas quando ela é injustiçada, é claro que se ela aceita aquela injustiça, então é motivo dela dar graças a Deus. Poxa, eu fui injustiçado por causa da minha fé no Senhor Jesus. Não é para você sair, não é para você sair reclamando, não é para você se defender, não. É para você dar graças a Deus. Olha, eu fui injustiçado por causa da minha fé no Senhor Jesus, por causa de obedecer a palavra de Deus. Que foi assim que aconteceu com os primeiros cristãos, que foram mortos, perseguidos,
caluniados, injustiçados, apedrejados. Paulo foi uma dessas pessoas. Paulo era perseguidor ferrenho da igreja do Senhor Jesus. Você sabe disso. Você sabe da história dele. Mas, quando Jesus se revelou para ele, aí ele pagou o preço por estar agora no reino de Deus. Ele foi injustiçado, ele foi caluniado, ele foi também preso. Enfim, ele sofreu o que sofreu para a glória de Deus. Ele não sofreu porque Deus queria puni-lo, não. Ele sofreu porque no sofrimento dele, os cristãos, os demais cristãos, viriam saber que a fé no Senhor Jesus não nos leva por um tapete vermelho, não. A fé no Senhor Jesus tem um preço. Você tem que enfrentar o mundo. E o mundo é contra você. O mundo é contra os que são do reino de Deus. Isso não tenha dúvida. Vocês conhecem parte da minha história. Vocês conhecem praticamente quase tudo dela. E você sabe como fomos injustiçados. Mas todas aquelas injustiças foram para o meu bem. Eu ganhei com aquelas injustiças. Eu não perdi, não. É isso que o diabo fica com raiva. Quanto mais somos perseguidos, caluniados, maltratados, mais Deus é glorificado e, no final das contas, seremos honrados pelo próprio Deus. E a nossa fé, é isso que se chama de tribulação, a nossa fé cresce, nós crescemos não nas conquistas materiais, nós crescemos espiritualmente, amadurecemos espiritualmente. Quando vêm outras perseguições, outras injustiças, outras tribulações, a gente está mais experimentado. E aí a gente suporta com mais força, com mais vigor. Então, são necessárias as tribulações, são necessárias as injustiças, são necessárias. Elas são necessárias para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi assim com ele. Se fizeram com o nosso Senhor, não vão fazer conosco? Se ele foi perseguido, maltratado, foi humilhado, enfim, ele passou pelo que passou e só ele passou por aquilo, aguentou firme, mas por causa da gente, para nos salvar, pagar o preço pela nossa alma. Ora, é óbvio que nós também seremos crucificados pelo mundo por causa dele, e graças a Deus por isso. Então, nós não devemos ficar reclamando, sair da comunidade, sair da igreja por causa de fulana, fulano, beltrano, cicrano, nada disso. A sua fé não está no pastor, no bispo, a sua fé não está na igreja, instituição, a sua fé está na igreja espiritual, que é o reino de Deus. É o Espírito Santo quem está guiando. E se ele está guiando você e a levou para o deserto, é porque você precisa ir para o deserto. Quando a gente é levado ao deserto, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Está escrito, Deus falou para o povo dele, olha, eu levei você para o deserto para ver o que estava no seu coração. Porque lá no deserto, a pessoa não tem ninguém, ela está sozinha. E aí é que o coração dela se revela. Se ela realmente é de Deus, ela aguenta firme. Se ela não é de Deus, ela derrete. E o deserto que Deus às vezes nos leva é para isso. Então, amiga e amigo, não se esqueça,
é o reino de Deus. O reino de Deus é assim mesmo. Com tribulações, sacrifícios, lutas. Por quê? Porque para você chegar no reino dos céus, você tem que passar pelo crivo, o crivo das tribulações. E se não passar pelas tribulações, então você não vai ser habilitado ao reino dos céus. Por quê? Porque você não vai aguentar a pressão do mundo. Sabe, o ideal seria assim, igual o ladrão na cruz. Ele foi salvo e morreu. E esse que seria o ideal, a gente ser salvo e morrer. Isso seria o ideal, porque aí nós não passaríamos pelas tribulações. Mas, enquanto estivermos vivos, Deus tem um propósito, Deus tem um plano para nós. Então, Ele não vai nos levar, Ele vai deixar a gente aqui para que nós sirvamos de testemunhas dEle. E testemunhar das bênçãos é ótimo, mas testemunhar das tribulações, olha, eu passei por isso, eu passei pelo deserto, eu sofri, eu gemi, mas olha, eu estou aqui firme e forte. Então, minha amiga, meu amigo, não se deixe levar pela aparência do mundo, não se deixe levar pela fé do coração, do sentimento, não. O reino de Deus é o reino da inteligência, da sabedoria, do conhecimento. É o reino do temor do Senhor. É o reino da dificuldade, mas é o reino da vida eterna. Então, fique firme, porque Deus é contigo. Você está lutando para entrar no reino de Deus? Fique sabendo, no reino de Deus não são maravilhas. Você vai ter momentos maravilhosos, mas vai ter momentos difíceis. Mesmo assim, você vai vencer, porque o Espírito do reino de Deus estará guiando você. Está tudo sob controle dele. Fique tranquilo. Tão somente obedeça a sua palavra, porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. Deus abençoe você e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.